Olá, eu sou o professor Magno, professor de Biologia, sou mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso e sou professor na Rede Estadual de Ensino em Cuiabá. Dentre todas as áreas de Biologia, nós vamos trabalhar juntos com a área de Fisiologia, Fisiologia Animal, a ciência que trabalha, que se dedica à investigação dos fenômenos dos processos vitais. Como é nosso objetivo simplificar a leitura do fenômeno da fisiologia, nós vamos procurar nortear nosso trabalho com habilidades que são estabelecidas pela matriz de referência do Enem. Então, entre as habilidades, nós temos a habilidade 14, que identifica padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como a manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. A habilidade de número 15 também serve à ciência da fisiologia, porque ela busca interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Agora, a habilidade de maior importância para o nosso trabalho coletivamente, para o nosso trabalho juntos, é a habilidade 17. Essa habilidade, ao longo do tempo, ela tem demonstrado que a maior dificuldade do aluno que enfrenta o Enem está concentrada em cima dela. Então, vamos acompanhar direitinho o objetivo da habilidade 17 e o que ela tem de desafio para o nosso curso trabalhado juntos. Ela busca relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usada nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagens simbólicas. Na habilidade 17, então, estatisticamente, ao longo do tempo, que é o maior desafio, nós vamos fazer alguns investimentos ao longo das nossas aulas. Para construir o conceito de fisiologia, nós vamos trabalhar com conceitos fundamentais, que são como, por exemplo, homeostase. A homeostase, ela consiste no equilíbrio das condições físico-químicas que garantem a manutenção da vida. Então, tudo que estiver relacionado ao equilíbrio, a uma constante, a gente compara com homeostase. Qualquer reação que o organismo tenha procurando valores constantes, valores equilibrados, a gente faz essa referência à homeostase. Ligados à homeostase, existem outros conceitos como feedback ou retroalimentação. O feedback ele pode ser dois tipos de mecanismos que contribuem com a homeostase. Primeiro, o feedback positivo e o feedback negativo. O feedback negativo consiste sempre em uma resposta inversa ao estímulo que está sendo recebido. Uma situação que a gente pode exemplificar para o feedback negativo seria se uma pessoa que naufragou, pleno alto mar, ela precisa de água para poder aplacar a sede dela. Aí vamos lembrar, se ela tem água potável disponível e ela toma essa água, significa que a sede está aplacada. O estímulo da sede foi aplacado com o ato de tomar água potável. Agora, quando se trata do feedback positivo, no mesmo exemplo anterior que a gente comentou sobre uma pessoa que naufraga, nós temos então a pessoa em alto mar e precisa de beber água porque a sede está muito intensa e ela encontra uma saída que é tomar a água do mar. Se ela tomar água do mar, a sensação da sede vai ser aplacada? Não, não vai. Aí o que vai acontecer então é a acentuação da sede. A pessoa vai sentir mais sede porque a água do mar, na verdade, ela desidrata a pessoa que toma ela. Ela é mais concentrada, por osmose ela perde água e acaba acentuando mais o estímulo. O feedback positivo ele é encarado como um reforço a um estímulo ou uma ocorrência a um processo vital. Citando o exemplo de feedback positivo relacionado à área cardiovascular, nós podemos colocar uma situação onde uma pessoa que sofre um acidente de carro e entra em processo hemorrágico. Se ela está perdendo muito sangue, é comum que o corpo envie sinais para o coração reduzir os batimentos. Os batimentos cardíacos reduzidos, ela faz com que a pessoa perca menos sangue e consiga um equilíbrio, uma homeostase falsa. Cada vez que ela perde mais sangue, mais o reforço de bater menos o coração, ele é intensificado. E o final desse procedimento, dessa reação de feedback positivo, é uma parada cardíaca. Agora, nem tudo é tão trágico relacionado ao feedback positivo. Tem algumas situações que mulheres que entram em trabalho de parto, elas acabam recebendo estímulos de uma glândula que produz a ocitocina como hormônio para estimular a contração do útero. E quanto mais contrações o útero faz, mais estímulos de produção desse hormônio são dados à glândula hipofisiária. Quando o estímulo é acentuado, a mulher entra em trabalho de parto e acaba fazendo com que o nascimento da criança
aconteça. Tá? Então, alguns dos estímulos feitos pelo feedback positivo, em reforço, terminam bem como o nascimento de uma criança. Agora, conhecendo além da homeostase, nós vamos buscar compreender também alguns fenômenos como a nutrição. A nutrição é o ato de ingerir nutrientes para principalmente suprir o metabolismo energético que o corpo precisa para cumprir seus processos vitais. Então, visto que a nutrição é um processo de obtenção de nutrientes, que são as diversas substâncias para o fornecimento dessa energia que a gente disse agora há pouco, e também relacionada ao crescimento e à reprodução e à regulação desses processos fisiológicos. Além da nutrição, nós precisamos conhecer também o papel dos nutrientes. São parte importante nos conceitos que compõem a nossa primeira intenção, que é trabalhar o sistema digestório. Então, entre nutrientes, nós temos o nutriente inorgânico, é uma categoria que normalmente é utilizada para construir estruturas do corpo. Então, ela tem função estrutural e a função reguladora. Entre esses nutrientes inorgânicos, a gente cita água e sais minerais como os destacados para essa categoria. De nutrientes orgânicos, nós podemos dizer que eles têm origem sempre em outros seres vivos. São fontes que podem vir dos animais ou dos vegetais. Essas categorias diferentes de nutrientes vão cumprir o papel de nutrição no fornecimento de energia para contribuir com os processos vitais que a vida envolve a fisiologia. Agora, entre a categorização dos nutrientes de forma mais específica, dentro do sistema digestório, nós vamos tratar dos nutrientes categorizados em 3 grandes grupos. No grupo dos construtores, se refere ao grupo daqueles que compõem estruturas do corpo, como os ossos e o dente. Os minerais, parte também, não faz muita diferença a gente colocar minerais aqui e citar cálcio e fósforo. Eles compõem o grupo daqueles que a gente chama de substâncias inorgânicas ou nutrientes inorgânicos. Agora, compondo outra categoria de nutrientes, nós temos as proteínas e também os carboidratos, lipídios. As proteínas que se repetem em 2 grupos categorizados com funções diferentes. A proteína como construtora, ela pode, por exemplo, ser citada no papel de construir estrutura da unha, do cabelo, da hemoglobina, a melanina do corpo. Esse é o papel de construção que a proteína exerce no nosso organismo. Agora, como metabolismo energético, as proteínas também são empregadas, mas em situações muito peculiares. O corpo tem um programa de consumo de energia para cumprir os processos vitais que tem uma ordem de consumo. Em primeiro lugar, carboidratos. Em segundo lugar, lipídios. E em terceiro lugar, as proteínas. Então, elas podem sim ser utilizadas como nutrientes que disponibilizam energia para os processos vitais. E na função dos reguladores, nós temos as vitaminas e fibras alimentares que compõem grupo de nutrientes que ajudam a funcionar mais e a funcionar melhor alguns dos processos que a gente agora tem dito. Tá? Então, esse grupo em especial compõe o quadro de nutrientes que são orgânicos. Continuando a fisiologia e conceitos relacionados a ela, nós vamos conhecer agora o papel ou as funções que o metabolismo desempenha no nosso organismo. O metabolismo é, na verdade, a reação interna que o nosso corpo tem a capacidade de fazer. Ele pode ser separado em catabolismo e anabolismo. O catabolismo é um tipo de metabolismo que o corpo procura sintetizar partículas mais complexas, maiores, em partículas menores. Essas partículas, como por exemplo um carboidrato, a glicose, ela pode ser sintetizada em partículas menores, ela pode ser quebrada em partículas menores, com busca da liberação de energia. Outro exemplo de catabolismo que a gente tem é quando a molécula de proteína ela pode ser quebrada ou digerida, não na busca de energia especificamente, mas num papel de ser digerido, para ser aplicado em outros dos metabolismos corpóreos. Por que é uma reação catabólica? Porque a proteína é uma molécula maior e quando ela é digerida em moléculas menores, ela vai cumprir depois papéis, podem até estar relacionados sim ao metabolismo energético, mas normalmente vão estar atrelados a papéis construtores. Tá? Então, catabolismo em síntese é isso. É a busca que o nosso organismo tem de pegar moléculas maiores e complexas e acabar sintetizando partículas menores e mais simples, normalmente com busca para liberar energia para o trabalho da célula. Agora, outro tipo de metabolismo que a gente evidencia é o anabolismo. O anabolismo ele visa um metabolismo ao contrário. Ele pega partículas mais simples, como monossacarídeos,
Monossacarídeos são monômeros, são moléculas menores, que em alguns casos, para compor, por exemplo, reservas que os vegetais precisam cumprir, precisam fazer, eles sintetizam moléculas maiores, como, por exemplo, um polissacarídeo chamado de amido. O amido é a reserva energética vegetal, que é construído a partir de sacarídeos menores. Para construir essa molécula maior, é necessário que o vegetal faça o anabolismo. Um exemplo claro para nós humanos sobre o anabolismo é quando normalmente existe uma pessoa envolvida na atividade de uma academia, procura crescer a massa muscular. Qual que é o objetivo dela? Aumentar a massa muscular, construir as estruturas musculares para conseguir fazer a hipertrofia acontecer. Como que ela anaboliza esse processo? A gente escuta muito falar nisso, né? Pessoas que consomem proteína animal, nas aves, normalmente, a proteína do ovo, para tentar digerir, pegar pequenas partículas que são aminoácidos e transformar numa partícula maior. Isso é anabolizar. A intenção do efeito anabolizante é crescer estruturas, aumentar estruturas moleculares, como, por exemplo, aminoácidos sendo convertidos em proteínas. Então, efeito de anabolismo para a fisiologia do nosso organismo. Para elucidar a resolução de exercícios desses primeiros conceitos, a gente traz agora aqui uma questão da FATEC de São Paulo, que aborda exatamente o conceito de homeostase. Então, vamos acompanhar a questão agora. Alguns pacientes da UTI dos hospitais não podem alimentar-se por via oral, sendo então necessário alimentá-los injetando em suas veias soros como nutrientes variados. É interessante observar que essas perguntas têm um comando que a gente normalmente orienta que seja destacado. Então, sempre que for resolver um exercício, destaca, como nós fizemos aqui na tela, em negrito, a intenção do autor que propõe a pergunta. Nessa primeira questão, o autor propõe: assinale a alternativa que contém somente nutrientes que podem ser injetados nas veias, pois serão assimilados pelas células no ser humano. Para responder essa pergunta, a gente tem que ter um conceito construído na mente entre dois termos: conceito de monômeros, moléculas pequenas que se repetem, e o conceito de polímero, que é uma molécula grande, feita de monômeros. A união de vários monômeros constitui um polímero. Então, se eu estou tratando de uma pessoa que vai receber nutrientes direto na veia, esses nutrientes não podem mais ser digeridos, não podem mais ser degradados. Significa que para ele ter uma função na atividade celular, ele precisa ser pequeno bastante para poder ser utilizado pela célula. Então, nós temos que encontrar uma alternativa que apresente somente nutrientes que sejam orgânicos. Na letra A, nós temos a vitamina e sacarose. As vitaminas são, sim, moléculas muito pequenas, elas nem precisam ser digeridas. O nosso corpo tem facilidade em absorver vitaminas porque elas são partículas pequenas que podem ser oferecidas para a célula de maneira direta. Mas a sacarose não. A sacarose, ela não é um polímero grande, mas ela é uma molécula que constitui um grupo de disacarídeos. Ela tem dois monômeros conectados e depende da dissolução deles, da digestão deles. Então, por conta da sacarose, que é um disacarídeo, a letra A não pode ser a alternativa esperada. Na letra B, a letra B o autor propõe proteínas e vitaminas. A gente já sabe que vitaminas está ok, serve. É uma molécula pequena, pode ser absorvida, pode ser entregue direto na veia, que as células vão fazer o aproveitamento delas. Mas as proteínas não. Proteínas são macromoléculas que constituem polímeros. São macromoléculas feitas de aminoácidos. Então, para ser válida a letra B, teria que ter no lugar da proteína, que é um polímero, o monômero dela, que é o aminoácido. Então, letra B descartada por causa da proteína. Na letra C, é proposto o aminoácido e monossacarídeos. Lembra o que nós dissemos? Nessa pergunta, a gente precisa envolver moléculas pequenas, moléculas menores. No caso dos aminoácidos, como eu disse na letra B, ele é um monômero, ele é a menor parte de uma proteína que se repete. Então, este aminoácido pode ser oferecido na veia do paciente que está na UTI, porque as células dele vão aproveitar muito bem o aminoácido. Monossacarídeos é outro monômero de possíveis polímeros. O monossacarídeo é a menor parte dos açúcares. Um açúcar como um polissacarídeo, a celulose, o amido, ele é feito de pequenas peças que se repetem, que a gente chama aqui, nesse caso, de monossacarídeo. Então, a resposta certa da primeira pergunta proposta é a letra C. No caso da letra D, o autor propõe que, de novo, a palavra proteínas, e pela mesma razão da letra B não serve.
é um polímero, não pode ser injetado isso na veia de um paciente que esteja na UTI. As células não conseguem se apropriar das proteínas porque são moléculas grandes. E na letra E, bom, acho que a primeira pergunta ela se encerra com a letra D mesmo. Então, primeira pergunta da FATEC de São Paulo, resposta certa, a letra C. A próxima questão... não, nós temos mais uma letra sim, tem a letra E aqui, que existem outras moléculas propostas como o DNA, o RNA e novamente a proteína. Proteínas por si só a gente já sabe que não, é um polímero, não pode ser colocado na veia de um paciente numa UTI, e o DNA e o RNA também são polímeros feitos de moléculas menores que também não podem ser injetados no paciente ali na UTI. Tá? Então a letra E é invalidada por todos os componentes que foram apresentados como proposta. O DNA, o RNA e as proteínas constituem polímeros, não podem ser aplicados no paciente. Segunda pergunta. A Universidade Estadual do Ceará propõe essa questão agora, que se relaciona com os conteúdos dos conceitos iniciais da fisiologia. Existem inúmeras características que nos permitem diferenciar a matéria viva da inanimada, a matéria viva da não viva. A característica, o ser vivo é capaz de manter constância no meio interno. É identificada como... Então, para responder essa pergunta, a gente precisa relembrar dos conceitos anteriores. Qual é o conceito que remete à ideia de constância, de equilíbrio, de manutenção nos processos vitais? A gente sabe que a resposta é homeostase. Então, segunda pergunta, de cara já, a resposta certa é a letra A. A letra B se refere a metabolismo, são reações internas, não contempla o que pede o enunciado. A letra C, irritabilidade, é sim uma característica dos seres vivos, mas não tem relação com o que foi destacado entre a característica pedida também no enunciado. A letra D, nutrição, e encerra-se a pergunta, então, número 2, com a resposta certa sendo a letra A. Terceira e última questão dos conceitos iniciais da fisiologia, nós temos uma pergunta que também faz referência ao conceito de homeostase. Vamos ver direitinho o que a gente destaca dentro do comando impedido da pergunta. Para manter a homeostase, nosso organismo realiza vários processos. Quando a pressão arterial eleva-se, por exemplo, sinais são enviados para o encéfalo a fim de diminuir a atividade bombeadora do coração e facilitar o fluxo sanguíneo pelos vasos periféricos. Como consequência dessas ações, a pressão arterial cai. Observa-se aqui, nesse enunciado, nesse texto base para a pergunta de número 3, que existe uma reação antagônica do aumento da pressão e a reação de bombear menos o sangue por parte dele. Como existe um antagonismo na reação fisiológica, nós estamos então colocando em destaque um dos dois feedbacks. A questão é, o feedback positivo, que reforça o estímulo, ou o feedback negativo, que controla o estímulo por uma atividade antagônica? Já vem a resposta, né? Então, o destaque mais uma vez, um procedimento e medidas que a gente sempre recomenda. Destaca o comando da pergunta, é o verbo do autor, é o que ele quer de você dentro da questão. Na letra A é proposto ciclo celular. Ciclo celular não faz referência ao que nós estamos vendo aqui, ao antagonismo de um feedback que acontece pela busca da homeostasia, de um equilíbrio. A letra B, como a gente já tinha visto, é uma característica dos seres vivos, a irritabilidade, a capacidade de responder a estímulos, mas não tem relação com o que o texto base pede. Metabolismo também não nos serve, então, letra A, B e C não serve para responder a relação que tem entre o conceito do texto base e o pedido do mecanismo de controle da homeostase em questão. No caso do feedback positivo, é um reforço de estímulo. Se é um reforço de estímulo, então nega a condição antagônica que a gente viu entre a pressão e os batimentos cardíacos. A resposta esperada, então, para a terceira e última pergunta de hoje é a letra D. Ficamos aqui. No nosso próximo encontro, a gente continua.